associativismo sempre foi muito importante para mim. Existia a cerimônia de posse e depois você ia escolher a comarca. Ao assinar o livro já tinha ao lado a ficha da APAMAGES para você assinar. Entender o associativismo, de entender a importância do pertencimento, que a gente faz parte de uma carreira, de um poder. Nos momentos mais difíceis, a APAMAGES estava sempre presente. A APAMAGES é a única entidade que é respeitada por todas as outras entidades. Fui levar uma postulação de indenização de férias para o ministro do Supremo Tribunal Federal e eu me apresentei, eu sou presidente da APAMAGES e tudo mais. Puxa vida, a toda poderosa APAMAGES, né? O magistrado, quando evidentemente é atacado, tem que ser defendido por quem? Pela APAMAGES. Ela vai se fortalecendo junto aos outros órgãos do poder. Material de solidariedade, de apoio, de camaradagem, que a APAMAGES foi feita disso. Né? Isso tudo, eu estou dizendo, é obra de muita gente, não é obra de uma pessoa só. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém vem sozinho. Se você não sabe a sua história ou a história da associação, você não conseguirá ser feliz e não conseguirá fazer essa entidade evoluir. Para aquela época, o juiz ganhava tão pouco que não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro para enterrar o juiz. A APAMAGES, ela surge numa necessidade de um magistrado que falece e a família tem muita dificuldade em lidar com as questões financeiras. Então os juízes fizeram, digamos assim, uma coleta. Com esse dinheiro compraram um túmulo no cemitério da Consolação, e lá foi sepultado o juiz. E aí os colegas daquela época, dos anos 50, falaram, por que não criarmos uma entidade beneficente, que era a Associação Beneficente de Magistrados, para ajudar os colegas em casos de necessidade, né? Que era, na época, uma associação apenas de caráter previdenciário. Para ajudar, porque ganhávamos muito pouco, o juiz não ganhava nada. Aí nasceu essa entidade, ela foi evoluindo, surgiu então a Associação Paulista de Magistrados, logo que eu ingressei era a APM. E aí, por que não a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados? Foi na gestão do Dr. Odir, se eu não me engano. O Dr. Regis era o vice dele, enfim. Aí foi submetido à Assembleia, foi aprovado, né? E então nasceu, em termos de denominação, a APAMAGES. E uma associação vinculada apenas a problema de saúde, e passamos então, daquela época para frente, a uma associação de benefícios sociais para todos os magistrados. A APAMAGES surge isso, juízes dando as mãos e se ajudando num momento de necessidade. A gente tem vários casos que aconteceram durante os anos, um juiz que precisou fazer um transplante jamais teria condição de fazer isso se não fosse o associativismo. Por quê? Porque os juízes não tinham plano de saúde, não tinham nenhuma situação que pudesse representá-los nessa parte. Um colega precisava de um transplante de fígado e alguém tinha que se comunicar com os americanos para obter o que tinha que fazer para salvar a vida dele. O pai arrumou dinheiro, mas acabou assaltar a casa dele, roubaram o dinheiro que ele tinha preparado para ir para os Estados Unidos fazer um transplante de fígado. E nós nos cotizamos e mandamos esse colega para os Estados Unidos. Conseguimos o dinheiro suficiente, ele foi, fez o transplante e voltou. E graças a Deus ele está firme ainda hoje. E aí surgiu a ideia, por que não criarmos um centro cirúrgico hospitalar para ajudar em caso de internação de colegas, né? E um fundo de emergência, que é um outro valor que os colegas depositam, vai formando um fundo. Numa situação de emergência, definida a critério da diretoria, o colega pode receber um pouco de auxílio financeiro para despesas emergenciais que surgem assim de repente, né? Nós tivemos vários e vários casos de colegas com situações horríveis de saúde, que nem mesmo o CCH amparava. Então veio lá o fundo de emergência e ajuda. Então essa ideia de beneficência, ela se expandiu na APAMAGES, né? Eu participei muito ativamente na época da compra do prédio da APAMAGES, que nos foi dado
através de uma participação aqui, o Dr. Márcio Martins Ferreira. Ali começou, então, eu comecei a participar da vida ativa da Pamages, né? Procurei ajudar um pouquinho, né? No tempo do colega Sérgio Rezende, essa sede era a sede de um banco e o jurídico do banco, o diretor era meu amigo. Aí ele falou, você não quer comprar um lugar para a Pamages e tal? E aí foi que eu indiquei, eu não era nem diretor, acho que da Pamages na ocasião. E indiquei para o Sérgio, ele nomeou uma comissão e acabou comprando esse local. Era muito comum, e eu acho que era na verdade uma tradição, todos os magistrados que ingressavam se filiavam imediatamente à Pamages e à AMB. Até a Constituição de 88, a associação ela tinha um viés muito mais associativo, previdenciário, de apoio à família ou social, do que passou a ter com a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 acho que marca bem, quer dizer, você já pega a saída do regime militar, quando a magistratura foi uma das instituições que foram desengessadas, vamos dizer assim, porque ela estava engessada pelo regime militar, e você passa a ter várias atribuições na Constituição de 88 que dão uma responsabilidade do Poder Judiciário e falam, olha, se não tem lei, você tem que resolver. Então não adianta falar, não tem lei, eu não vou resolver. Não, se não tem lei, você resolve até a hora que vem a lei. Então, com isso, o Poder Judiciário começou a ganhar uma importância, uma relevância muito grande, eu acho que a partir da Constituição de 88. E daí as associações, tanto as associações locais como a Associação Nacional, passaram a ter importância também. Porque muitas vezes o tribunal não podia se manifestar em certo sentido, mas a associação pode se manifestar. Então a Pamages, a partir da Constituição, ou dos primórdios da Constituição de 88, ela passa a ter assim uma visão mais aberta politicamente de fundo institucional, né? Visando preservar não só as prerrogativas, mas também cuidar do próprio Poder Judiciário. Estávamos lá todos os dias, sem prejuízo da jurisdição. Não abandonei a jurisdição nem um dia. Fazia tudo que tinha que fazer aqui, Brasília, terça, quarta e quinta, o resto vinha aqui para decidir, para dar decisões. E com isso nós conseguimos bons avanços, muito bons avanços. O mais importante de todos eles foi exatamente a vinculação com os vencimentos do Supremo, que vieram não só da Constituição, depois foram confirmados por uma emenda constitucional futura, que eu não me lembro mais o número. Mas aí foi a grande independência da magistratura. Quando a gente tem a retomada da democracia, a nova Constituição, em que vai se definir o papel dos poderes, foi a Pamages quem foi para lá levar propostas, desenhar aquele capítulo da Constituição, desenhar as funções dos juízes, e isso acendeu um alerta de como essa participação da associação foi importante, porque a associação consegue fazer esse trabalho de articulação em lugares em que o tribunal não chega ou não deve chegar. O diálogo é muito diferente. O diálogo da associação é muito diferente do diálogo do chefe do poder. Os juízes, através da Pamages, teriam uma representação que não era meramente simbólica, mas uma representação através de uma pessoa jurídica de direito privado, com também independência em relação ao próprio tribunal, né? Isso foi uma conquista, assim, eu diria, muito oportuna na época, porque não vinculava o tribunal, né? A Pamages, ela cuidava das prerrogativas, procurava interceder junto aos parlamentares, e isso poupou, de certa forma, o próprio tribunal, né? A presidência do tribunal tem as suas limitações, né? Tem aquela liturgia que às vezes impede, né, reivindicações, interferências de modo a obter o respeito a prerrogativas e legislação adequada no Congresso, na Assembleia Legislativa, até às vezes em câmaras municipais. Então, a Pamages tem esse papel, até por ter mais mobilidade, né, de fazer esse trabalho de buscar, né, legislação adequada, de buscar dar contribuição para a legislação que cuida de alguma maneira do dia a dia, da vida das pessoas, né?
E as grandes conquistas surgem daí, né? dessa manifestação, dessa participação ativa da magistratura junto aos poderes. E aqui também, aqui junto ao parlamento. E no município, junto ao município. Você tem que ter essa atividade política. Por quê? Porque os tribunais não podem fazer isso. E esse perfil da magistratura, político da magistratura, é essencial para a subsistência dela. Político no melhor sentido da palavra. Político no sentido de construção de pontes, de articulação, de construção de propostas, de proposição, de apresentar projetos de lei, de se manifestar contra projetos de lei, de pensar na independência, nas prerrogativas da magistratura e do cidadão como a nossa razão de existir. E ela vira, então, o braço político da magistratura e a grande responsável por essa articulação que hoje é feita. Uma atuação importante hoje das associações e também dos tribunais é junto ao CNJ, né? Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos aí, no primeiro momento, algumas perplexidades, porque não sabíamos como se daria essa convivência. Também o próprio CNJ, no início, tinha assim, né, uma ideia talvez diferente do seu papel efetivo, né? Então, o que nós trabalhamos desde quando estivemos aqui na associação com a implantação do CNJ, é definir melhor o papel desse conselho, né, para que fosse um órgão não só correcional, mas um órgão também que se prestasse a estruturar melhor o judiciário, mas sem interferir na autonomia também dos tribunais, principalmente dos tribunais estaduais, né? Então, num primeiro momento, houve um embate, houve algum estranhamento, né, de parte a parte, né? Mas, com o tempo, as relações foram sendo construídas a partir do diálogo, né? Aí vem uma nova fase que você precisa aparelhar os departamentos jurídicos, e aí nós começamos a fazer isso também em 2013, 14 e 15, e lá na MB. Hoje o departamento jurídico da APAMAGES, da MB, se olhar e comparar com 15 anos, praticamente não existia um departamento jurídico com essas características de dimensão. Porque hoje, não só para construir notas técnicas em auxílio ao departamento legislativo, mas também para defender as pautas no Conselho, defender magistrados associados junto ao Conselho, junto aos tribunais. Então, é uma nova fase. E esse departamento jurídico, antes só tinha um diretor só. Eu falei, olha, Amorim, eu acho que nós temos que montar uma equipe, porque, por exemplo, eu estou na Fazenda, eu não entendo, quer dizer, eu não estou atualizado no crime. Tem outro colega que pode estar atualizado. Então, vamos trazer um de cada área, né, junto com o Levada, que era o diretor titular, e os outros eram adjuntos. Então eu dei os nomes e nós formamos uma equipe de 4 juízes, até porque você tinha um diretor que era especializado em direito civil e direito comercial, até para as causas aqui próprias da APAMAGES, um diretor da área criminal, né, de direito penal, para qualquer emergência de associado, de providência tomar para os nossos associados ou para parentes de associados, né? Filhos, esposas, né? E eu da Fazenda Pública. E o Levada, que era o cabeça de tudo e que tinha muita experiência, principalmente porque você era professor há muito tempo. Logo na minha primeira gestão aqui, isso em 2014, nós criamos a agenda legislativa, que foi impressa, fizemos uma agenda legislativa para a Assembleia, e uma agenda legislativa para a Câmara e para o Senado. Essa da Câmara e do Senado nós lançamos num café da manhã, que a APAMAGES promoveu dentro do Parlamento, convidamos toda a bancada paulista, e eles compareceram em peso, e a partir daí, que constava nessa agenda? Todos os projetos que nós, à ocasião, mapeamos, entendemos que eram projetos os mais relevantes, aqui na Assembleia e em Brasília, distribuímos para todos os parlamentares, todos eles receberam, e com base neles a gente fazia depois as visitas individuais e dizendo, olha, esse projeto, e a partir também da agenda nós construímos as notas técnicas que elaborávamos aqui na APAMAGES para entregar
pedindo a aprovação ou rejeição, ou às vezes a modificação do projeto. Essa foi um período de intensa atuação no Parlamento e na Assembleia. Aqui na Assembleia, nós íamos com frequência ao Colégio de Líderes, né, na defesa dos projetos que eram importantes para o Judiciário. E construímos uma agenda também com a Assembleia Legislativa. Nós tínhamos um relacionamento muito estreito, por exemplo, aqui de São Paulo, com a bancada dos deputados federais, né? Então, nós temos lá no Congresso, na Câmara Federal, 70 deputados de São Paulo. Então, tem lá alguém que coordena isso. Então, nós levamos as nossas pautas e levamos também para essas reuniões dessa bancada de São Paulo, magistrados de outros estados também para levar as suas pautas, mostrar, reforçar algumas reivindicações que a gente apresentava lá. Então, os temas eram os mais variados. Nós tínhamos ali, né, discussões que nós levávamos, inclusive, para as comissões dos partidos, né? Os partidos tinham lá as suas lideranças, nós íamos visitar as lideranças, levando, né, a cada uma das situações que eram de repercussão na magistratura. Então, era um trabalho importante que a gente realizava pela Pamages e junto com os outros estados, com a coordenação da MB. Quando você aprende o funcionamento das casas legislativas, você observa que às vezes um projeto adormece por vários anos e de um dia para outro ele é aprovado. Então, se você não tiver uma atuação preventiva, se você não tiver preparado, se você já não tiver com as suas notas técnicas encaminhadas e prontas, você pode ser surpreendido, como muitas vezes acontece, com a aprovação de um projeto de lei ou a rejeição de um projeto de lei, sem que você, então, estivesse preparado para isso. Então, a criação lá atrás, ainda na gestão do Viana, e depois o que nós fizemos a partir de 2014, dando uma outra dimensão, com a criação das agendas, das notas técnicas. Eu me lembro que em 2014 foram mais de 20 notas técnicas que se construiu ali, levando para deputados, senadores, olha, isso aqui é importante, isso aqui precisa ser modificado, reforma da Previdência, PEC 63. Então, são inúmeros projetos que nós atuamos ali para evitar a surpresa. Então, isso é trabalhar de acordo com a lógica do funcionamento daquela instituição. E foi isso que nós procuramos fazer. Nós fizemos também, à ocasião, cursos, fizemos cursos para os juízes sobre o funcionamento dos regimentos internos, para que nós pudéssemos conhecer e saber também como funciona o regimento, porque às vezes são dispensados procedimentos, outras vezes são exigidos procedimentos, às vezes precisa passar numa comissão, outras vezes pode se dispensar. Então, você conhecer essa lógica é importantíssimo. E a relação com o parlamento foi a melhor possível. Nós fizemos reuniões com bancadas, por exemplo. Naquela ocasião eu fiz reunião com a bancada ruralista, fiz reunião com a bancada evangélica. Então nós procurávamos não só os partidos, fiz reunião para partidos, chamava todos os integrantes dos partidos, fiz reunião com a bancada paulista. Então isso traz uma aproximação importante, traz o conhecimento do funcionamento, e no momento que você precisa apresentar uma nota técnica, o parlamentar já te conhece, sabe a instituição que você representa, sabe o que a importância daquilo que você está apresentando, e eles têm, com relação ao Poder Judiciário, a maior consideração. Isso é muito patente, quem trabalha lá sabe disso. Nós somos sempre recebidos muito bem pelos parlamentares e eles se interessam pelos assuntos do Judiciário. E isso é muito importante. O interesse pela magistratura passa pela valorização da carreira. Valorização enquanto segurança, enquanto carreira, que tem uma carreira, uma progressão, né? A valorização financeira também, né? De você, não é ter aumento, é reposição. É o mínimo que se pretende, né? Então, você valorizar, né? Porque você valorizando a carreira, estruturando a carreira, dando condições do juiz exercer com mais tranquilidade a função jurisdicional que lhe é cobrada e que é a atividade dele, ele vai se sentir prestigiado e ele vai ficar. A magistratura, pelo menos em São Paulo, era difícil.
porque já fazia alguns anos que não havia nenhuma reposição. E nós percebíamos também que os degraus da magistratura bandeirante naquela ocasião eram 8 degraus. E a diferença de uma entrância para outra era de 10%. Então os salários poderiam se tornar iníquos, né? Quando nós conseguimos obter a extensão de uma liminar proferida pelo ministro Nelson Jobim, atribuindo a parcela autônoma de equivalência salarial de 38,02, melhorou bem a situação de todos nós, né? Passamos a ter uma situação mais confortável. Não resolveu de todo o problema da nossa remuneração, mas resolveu em parte. Graças a Deus e a inúmeros heróis que nós tivemos na nossa carreira ao longo desses anos todos que eu aqui estive, nós conseguimos resgatar a dignidade salarial dos magistrados e dos servidores. Tudo faz parte de um conjunto de atividades que estão no escopo do trabalho associativo da PAMAGES. Mas aí vai aquela ideia que sempre me parece fundamental. Não pode parar aí a atuação da associação. E aí, né, aquela ideia de que a gente procurou, ao longo do tempo, trabalhar com outras instituições, né? Trabalhar com o executivo, trabalhar com o legislativo nas 3 esferas, né? Trabalhar também com os outros órgãos do sistema de justiça, né? Ministério Público, Procuradoria do Estado, Defensorias, a OAB, né? Trazer todo mundo para as discussões mais importantes para o aprimoramento do sistema de justiça, né? A política associativa, ela é muito gratificante. Primeiro porque você consegue apresentar resultados, apresentar melhorias ou evitar prejuízos. Na maior parte das vezes a gente tenta evitar prejuízos ao Poder Judiciário como um todo, à magistratura como um todo. Mas ela tem um outro lado que é muito bacana, que é você encontrar gente do Brasil inteiro brigando pelos mesmos objetivos. Então você vai a Brasília, nos encontros do MB, no Congresso, e você conhece juízes de todos os estados, de norte a sul do país, com problemas eventualmente diferentes, mas com objetivos muito comuns. E todo mundo ali brigando para que a magistratura saia fortalecida de tudo isso, para que o Poder Judiciário saia fortalecido de todos os reveses. A ação da MB foi importantíssima, porque a MB ela atua... A MB é quase que uma federação, ela é composta pelos presidentes das associações regionais. E ela atua quase que uma coordenação de toda essa ação política nas pautas de interesse nacional. Então agora a gente briga pela retomada da carreira da magistratura, pelo VTM, que é uma reestruturação da carreira que sofreu muito ao longo dos últimos anos. A MB atua como essa coordenação, colocando... reorganizando agendas e pautas e textos e estrutura para que os presidentes possam ir até lá e fazer o seu trabalho. É de fundamental importância que a PAMAGES tenha uma interlocução com todos os órgãos de poder e com as associações, né? Eu me recordo que quando nós montamos o primeiro comitê para cuidar do sistema previdenciário, nós conseguimos reunir todos da área de direito, todos, né? Agentes fiscais de renda, os procuradores do Estado, delegados de polícia, Ministério Público, enfim, nós conseguimos uma reunião assim plural de todos. E evidentemente que cada uma das instituições tinham certas particularidades e certas pretensões, o que é normal. Nós tentamos montar uma pauta de pretensões comuns, né, que fossem de todos, né, e principalmente no sistema previdenciário. Está tudo concentrado em São Paulo. A sede é aqui, a associação é aqui. Então é natural que os juízes do interior se sintam abandonados, distantes da associação. Muitos abrem mão da associação, não querem participar. Por quê? Porque a associação não nos oferece nada.
Então foi minha ideia, naquela oportunidade, de ir fazer muitas reuniões, fiz reunião em tudo quanto foi no estado inteiro. Então você ia para Araçatuba, você arruma um patrocínio, porque a associação também não tinha grandes recursos, hoje tem, mas na época não tinha, então você fazia um patrocínio aqui, um patrocínio ali, você fazia reunião. Em todas as grandes cidades do interior nós fizemos reunião. Hoje, se nós olharmos, hoje nós temos muita comunicação, né, via internet, então é muito mais fácil, quer dizer, aconteceu algum fato lá em Santa Fé do Sul, por exemplo, 2 minutos depois, o estado inteiro praticamente sabe, com o WhatsApp, com esses grupos que nós temos. Mas naquela nossa época, para você ter uma ideia, eu vou contar então o que era a comunicação no tribunal. Isso em 1992, não é? Eu estava em 1993, para ser exato, em Palmital. Como é que era a chegada das decisões publicadas pela comarca ou publicadas no tribunal? O jornal chegava às 6 horas da manhã, vinha por trem, então os advogados iam na estação do trem, porque só tinha um exemplar para cada vara, eram 2 varas, vinham 2 exemplares. Então era uma briga, entre aspas, dos advogados no balcão da FEPASA na época, para pegar o jornal, para ler o jornal com as publicações, porque vinha separado por comarca, por circunscrição depois por comarca e por vara depois, né? As divisões. Então eles queriam ver antes, porque depois aquilo ia para o cartório, daí o cartório recortava o diário oficial, colava no processo e daí abria a vista para o advogado. Então os prazos geralmente começavam a contar depois que o diário oficial chegava na comarca, 3 dias depois. Né? Então hoje ninguém imagina isso. E com o passar do tempo você passa a ter uma informatização e canais de comunicação muito mais rápidos. Mas continua ainda tendo a dificuldade do quê? Do juiz trazer o problema. Né? Então essa foi a ideia, né? De você levar porque muitas vezes o juiz não pode vir aqui. E a gente tem que ir lá para prestigiar. Mas eu acho que ainda a presença física do presidente da PAMARS, ela é necessária. Uma coisa é você fazer uma videoconferência. A outra coisa é você estar presente. O olho no olho ali. Né? Não é uma imagem, nada. E eu acho que isso é função da presidência da associação. É você estar presente, né? Você não pode estar presente em todos as 56 circunscrições, mas pelo menos passar lá e se tiver algum problema estar lá ou alguém da sua diretoria ir lá. Porque às vezes não dá, às vezes você está em Brasília, então tem outra pessoa, outro diretor, outro vice-presidente tem que ir. Mas isso é fundamental para quê? Para que você mostre que o associativismo tem aquele viés de apoio e apoio presencial. O pessoal do interior, eu acho que eles têm esse lema, São Paulo é São Paulo. Então, quando você olha um pessoal muito grande, acha que não tem condição de chegar nele. O magistrado não tinha condições de vir para São Paulo. Primeiro, por problema financeiro. Segundo, por um problema de estatura da magistratura, porque as entrâncias iam até no interior sem a possibilidade do magistrado subir para os tribunais. Depois, com a reformulação feita pelo grande magistrado, Dr. Elias Tâmbara, foi modificado isso e criando várias entrâncias especiais no interior do estado. Isto foi uma contribuição fenomenal da APAMARGES. Não se dava a mínima importância para os magistrados fora de São Paulo. Só os que estavam em São Paulo, ou que vinham para São Paulo, que viviam mais perto, é que participavam mais da APAMARGES. Eu não achava isso correto. Eu precisava, então, levar a APAMARGES para o interior. Estava em contato, na época, o presidente Francis Davis, numa das assembleias, eu cheguei nele e falei, presidente, vamos fazer um movimento para levar a APAMARGES para o interior. A APAMARGES não tinha uma diretoria especializada no interior do estado.
Então ele falou, já que você tem essa ideia, você vai ser o primeiro diretor do interior da história da Pamagem. Falei, tudo bem, presidente. O que o senhor precisa? Leve para o interior, veja o que você pode fazer. Então, pronto, conversei com ele, conversei com o Dr. Regis, né, que era o vice-presidente, e nós começamos esse trabalho. Primeiro evento que eu fiz foi em Itu. Eu perguntei lá para um empresário que tinha um loteamento, terra de São José, e ele tinha um salão lá, eu combinei com ele de fazer um encontro de magistrados em Itu. E convidamos todos os juízes da região de Itu, Campinas, Sorocaba, né? E a diretoria da Pamagem da época foi, eu era diretor do interior. E comecei, então, viemos, trouxe palestrantes, trouxe diversão, comecei a agitar essa parte no interior. A partir daí, como eu vi que os colegas tinham essa carência, eu comecei a visitar as comarcas. Visitando, levando as promoções da Pamagem, às vezes levando um colega para bater um papo, para jantar, sentir as necessidades, e fazendo eventos em Bauru, em Campinas, em Santos, enfim, no interior todo, né? Havia também uma tradição aqui, que depois foi quebrada, de os presidentes da Pamagem serem sempre do segundo grau, desembargadores, e o máximo que se conseguiu naquela época era que juiz do Tribunal de Alçada fosse presidente. Nós tivemos o Regis, tivemos o Sérgio Rezende, né, o Arthur Marques, que foram presidentes ainda, salvo engano, todos os três, ainda como juízes dos tribunais de alçada, que existiam à época. Então isso também era muito comum, era uma tradição na associação. Havia um espaço muito grande entre o juiz de primeiro grau e o desembargador, né? Quando eu estava no primeiro grau, eu sentia essa diferença, né? Eu sou do tempo que quando eu ia visitar, eu era um juiz, digamos, um juiz de primeiro grau, titular da comarca de Capão Bonito. Quando eu vinha para São Paulo para falar com o desembargador, havia toda uma cerimônia, um protocolo. A figura do desembargador era uma figura assim que parecia um semideus no paraíso, né? Eu achava estranho, eu falei, poxa, mas por que isso? Tem que acabar desse jeito, né? O juiz de primeiro grau tem que ser tratado igualzinho ao desembargador, né? Havia, inclusive, muita preocupação, e os candidatos que me precederam nas disputas associativas, os representantes do primeiro grau, sofreram muito com isso, porque diziam, um juiz de primeira instância não vai ser ouvido no tribunal, não vai ter voz no tribunal. E nós mostramos que isso era uma preocupação que não se justificava. A novidade surgiu, na verdade, ela veio sendo tratada, essa novidade, que seria ter um juiz de primeiro grau como presidente da Pamagem, ela veio sendo tratada desde a gestão do Amorim, né? O Amorim foi o primeiro que pensou nisso, brincava até comigo, falava, um dia você vai ser presidente e tal, tal. Depois veio por quê? Porque o Amorim não, mas o Paulo Dimas, que estava na vice-presidência, ele tinha sido tentado algumas vezes, se candidatou, mas não foi eleito, mas seria um dos que primeiro se candidatou como juiz de primeiro grau a ser presidente da Pamagem, né? Então isso veio sendo formado durante a gestão do Amorim, depois do Calandra, que apoiava, depois do Paulo Dimas, depois do Roque. Quando chegou no Roque, houve uma cisão. E o Jaime saiu numa chapa e o Irineu, que era de segundo grau, em outra chapa, e o Jaime ganhou. Então daí houve aconteceu aquilo que a gente queria há muito tempo. Ter um juiz de primeiro grau na condução da Pamagem. Durante muito tempo havia uma dúvida sobre se um juiz de primeiro grau poderia conduzir a Pamagem, porque talvez não tivesse espaço numa pauta que colidisse com o interesse do tribunal, ou que tivesse que discutir alguma questão com o presidente do tribunal, que ele não seria recebido da mesma forma que um desembargador. A responsabilidade do Jaime, do Bartoletti e depois a minha foi imensa nesse sentido, porque a gente tinha obrigação de demonstrar que essa discussão não cabia mais. E eu acho que a gente construiu esse caminho, em pese recente, de forma muito sólida. Eu acho que Jaime e Bartoletti conduziram a Pamagem com uma altivez e com um dinamismo que não deixa hoje a menor dúvida de que um juiz de primeiro grau tem absoluta condição de sentar à mesa
e manter esse diálogo. E eu acho que ainda acrescentam uma proximidade muito grande com o primeiro grau, que facilita essa aproximação e esse diálogo com o tribunal. Eu acho que ter uma visão para os aposentados é de suma importância para a gente valorizar a carreira, porque todos nós vamos chegar lá. A gente tem uma garantia constitucional de vitaliciedade que não pode ser uma letra fria escrita num pedaço de papel sem efetividade. Vitaliciedade significa para o resto da vida. Os magistrados aposentados têm que ter as prerrogativas dos magistrados garantidas. Óbvio que na limitação da ida para a aposentadoria, mas eles mantêm o título de juiz e, como tal, eles têm que ser respeitados. Algumas pessoas que são juízes, que estão nativas, eles pensam que a velhice não vai chegar, mas chega para todos. Se não chegar, é que morreu antes. Não é? E se não tiver a pamagem, estarão perdidos. Os pensionistas eram vistos como segunda classe. Então eu apoiado por alguns colegas, nunca fiz nada sozinho. Eu tudo que ia fazer, eu perguntava para os colegas. Então chegamos à conclusão seguinte: o pensionista, ele paga as contribuições. Eles frequentam os mesmos lugares nossos. Não é justo que ele seja considerado uma segunda linha para efeitos de aumento de tudo. As pensionistas, elas sofriam muito, vamos dizer, era o elo mais fraco da corrente. Elas tinham muitos pleitos importantes, mas ficavam, no nosso modo de entender, bastante esquecidas. E elas tinham um pleito importante, que era poder votar na APAMAGES. Elas queriam ser eleitoras. E eu acolhi esse pleito porque entendi que se nós mesmos lutamos tanto por eleição direta no tribunal, porque entendemos que o direito de voto é importante para você participar e te dá aquele necessário empoderamento para requerer, as pensionistas precisavam disso. E nós fomos, salvo engano, a primeira, se não a única associação que garantiu às pensionistas o direito de voto. Elas pagam a mesma mensalidade que todos pagam, mas nós garantimos o direito de voto nas assembleias eleitorais. Isso foi muito importante. As pensionistas a gente sempre considerou como o elo a ser protegido nessa corrente. Eram as que tinham menos direitos, menos estrutura, menos suporte. Então a associação sempre se preocupou muito com as pensionistas. A gente passou... o Jaime fez uma reforma no Estatuto, na gestão do Jaime a gente fez uma reforma no Estatuto para que as pensionistas pudessem votar para o presidente da APAMAGES. Antes elas não podiam. A gente teve um ganho imenso com isso, nesse elo da corrente, porque hoje qualquer candidato à presidência da APAMAGES precisa sentar com as pensionistas, precisa dizer qual é a sua proposta para as pensionistas, porque elas votam. Mais adiante, o Bartoletti abre um espaço também no Conselho Consultivo, que foi uma outra grande conquista, porque a partir disso elas passam, portanto, a ter mais voz dentro da associação. Agora elas são eleitoras e podem ajudar a escolher o presidente da associação. Então isso foi muito importante. Nós ajudamos tanta gente. A Carolina, a esposa do Dr. Milton Gordo, ela que fez o departamento feminino. Na época das enchentes, a APAMAGES doou para o Estado entregar aos pobres mais de 800 cobertores e sofás também. Tá? É uma atividade social muito grande. A APAMAGES todo mundo conhece, todo mundo. Vivemos ao longo de anos e anos de carreira com reformas das mais diversas, né? Reformas da Previdência, reformas administrativas, né? E sempre essas reformas, principalmente na área da Previdência, têm um viés de
trazer requisitos para postergar a aposentadoria dos servidores, né? De alguma maneira reduzir os pagamentos, tirar às vezes aquela garantia da integralidade, da paridade, né? Então nós, ao longo do tempo, foram inúmeras situações em que as diretorias da associação precisaram intervir para garantir os direitos dos magistrados aposentados e também dos seus pensionistas. Teve estados que estabeleceram regras, alguns poucos, que eram melhores do que as que estavam vigentes antes da reforma da Previdência. Para você ter uma ideia, eu tive que fazer uma tabela, porque eu cuidava dessa parte, eu fiz uma tabela de cada estado, conforme era proposta a lei, eu estudava a lei do estado, e daí fazia punha a lei, a reforma da União, a Constituição e a lei estadual, a Constituição e a lei federal. Depois punha a reforma constitucional e estadual da lei, a lei complementar, em cada um dos estados. Então eu tenho até hoje essa tabela para ver o que ia mudando. Então em alguns estados você tem algumas regras que foram mantidas, tem outros estados que melhoraram a questão de aposentadoria para as carreiras de estado e para os servidores públicos, e tem outras que pioraram, como é o caso de São Paulo, que ela ficou muito mais, muito mais drástica, vamos dizer, do que foi a federal, por exemplo. E olha, foi um custo aqui para manter pelo menos o direito adquirido, porque a pressão do governo na época era para que fosse em lei complementar, que fosse assegurado o direito adquirido aos aposentados e pensionistas em lei complementar. Então falaram, mas não pode, tem que ser na Constituição como está na federal. Tanto que foi uma das poucas emendas que passou, que foi mantida, foi essa emenda, acho que é número 3, se não me engano, mantendo o direito adquirido dos aposentados e pensionistas de todos os servidores. Mas as outras a gente brigou. Algumas coisas a gente conseguiu, mas... Então, na esfera federal, essa divisão dificultou muito o trabalho. Dificultou porque quando você tirou os estados e os municípios, a grande massa que tinha para pressionar, de associações, de sindicatos, foram embora. Bom, vamos ver o que vai dar aqui para ver o ano que vem o que vai dar no nosso estado e preparar no nosso estado. Então, o que aconteceu? Cada um foi para os seus estados. Então, quando você tinha 27 sindicatos, 27 federações, 27 brigando lá, cada uma foi tomar conta da sua previdência no seu estado. E daí... O Estadão fez um editorial essa semana falando que a aposentadoria compulsória é um prêmio por mau comportamento. Isso é um desconhecimento absurdo do que é uma aposentadoria compulsória. A pessoa que escreveu aquilo não faz ideia do que é a aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória é um sistema previdenciário para o qual aquele juiz contribuiu. Eu não vejo ninguém na mídia falar que é um absurdo um assassino do pai receber o benefício que ele contribuiu para o INSS. Eu não vejo ninguém falar, é um absurdo o INSS pagar pensão para o estuprador da filha. Por que é um absurdo o sistema previdenciário pagar uma pensão proporcional ao que o juiz contribuiu? Nós sempre tivemos esse problema de recolhimento do magistrado nos seus gabinetes e nas suas casas. Portanto, as colônias foram magistralmente bem colocadas pelas assembleias gerais existentes em todas as vezes que nós adquirimos ou implementávamos colônias de férias na minha época e na época do Dr. Regis e na época do Dr. Davis. Eu acho que outra coisa que a Palmares tem é a parte patrimonial, né? Você tem a parte de estrutura, que é administrativa, e tem a parte patrimonial. Ela, no decorrer da história dela, os associados tinham um perfil, né? E esse perfil demandava ter colônias. Então nós fomos construindo colônias. Nós tivemos a ponto de estar completando a 4ª colônia, que seria de São Pedro, que depois foi vendida porque não tinha mais demanda. E esse perfil hoje ele mudou muito, né?
Então hoje nós temos 3 colônias, que é a colônia do Guarujá, a colônia de Campos do Jordão, a colônia de Ibirá. Só que é patrimônio. Então patrimônio, ou você investe para manter pelo menos, ou ele se deteriora e perde o valor. Um marco importante que nos desgastava muito foi a aquisição que nós fizemos, e foi uma luta enorme na minha gestão, da aquisição da sede social, lá da Rua Dom Diniz. Porque nós tínhamos um desgaste enorme, porque ao tempo que, acho que o Dr. Davis, ou um outro presidente da associação, não me lembro bem quem era, né? Nós recebemos aquele terreno onde está lá a sede da Dom Diniz, aquele bairro, aquele local, era um local que ninguém queria na época, há 60, 70 anos atrás. Era um brejo, né? Um mangue, né? Não existia Parque do Ibirapuera, não existia nada. E na época, até para desenvolver melhor aquela região, acabaram permitindo o uso de um espaço ali para associação, para outras entidades, tivemos aí o Círculo Militar, outros espaços que foram ocupados também por atividades dessa natureza. E nós, então, na época, recebemos aquele terreno, houve a construção da sede social, né, que tinha também finalidade institucional, e aquilo foi passando, foram sendo renovadas as permissões de uso por parte da Prefeitura de São Paulo, mas aí chegou um certo momento que a todo tempo a mídia vinha questionando como é que aquele espaço, num lugar valorizado, estava sendo utilizado por juízes para um clube, para recreação, deixando de lado que, inclusive, a indicação de que aquele era um espaço institucional de reunião dos juízes, onde fazíamos assembleias, fazíamos seminários, fazíamos também eventos, né, culturais, né, e utilizávamos também ali em prol da sociedade para algumas atividades. Isso acabou sendo sempre o objeto de uma mídia que atacava o judiciário aqui de São Paulo com esse mote, né? E graças a Deus nós conseguimos que, até por estar ocupando mais de 50 anos aquele espaço, uma legislação que permitia a aquisição daquele espaço, com preferência a partir da avaliação administrativa, a partir de observar uma série de requisitos que a lei municipal impôs, né? E nós fomos buscar essa legislação, fomos buscar aí uma lei específica para que pudesse ocorrer aquisição pela PAMARTES, fizemos a avaliação administrativa, tivemos que pagar não só o preço do terreno, mas tivemos que pagar o preço das próprias benfeitorias que nós fizemos, porque a indicação do município é de que, passado aquele período de cessão de uso, né, tudo voltou para o patrimônio municipal. Então, nós compramos tudo, pagamos tudo, né, a partir da avaliação administrativa. Nós entendíamos que devíamos profissionalizar. A associação, não era esse o caso de São Paulo, mas em muitos lugares a gente vê o associativismo, as pessoas administrando e gerindo os recursos pelo seu curto mandato. São 2 anos ou 3 anos, depois não importa o que vai acontecer. E São Paulo já não era assim, mas nós entendíamos que precisávamos de uma profissionalização. E essa foi a meta nessa linha de atuação. Nós conseguimos reestruturar as finanças, fazer planejamentos, deixar a associação extremamente bem posicionada financeiramente. A parte administrativa da PAMAGES, ela é muito interna, isso não é difícil você levar isso para fora, né? Isso aqui é uma associação gigante, a maior associação que a gente tem no Brasil. Ela, em número de funcionários, ela é maior que a própria AMB, que a própria Associação Nacional. Porque nós somos crescendo muito, mas a PAMAGES sempre foi administrada por magistrados. Magistrados bem intencionados, magistrados com visão do que acontecia aqui, mas magistrados formados em direito, não formados em administração, não formados em economia. Então a gente precisava dessa profissionalização para cá, dessa formação de plano de cargos, salários, carreiras, processos,
tornar tudo mais objetivo, mais dinâmico, para que a gente prestasse um bom atendimento, até porque torna tudo mais fácil de administrar. Isso gerou uma revolução aqui dentro. A gente passou a ter a verdadeira noção de qual era o tamanho do passo que a gente podia dar, quais eram os nossos recursos, o quanto a gente precisava complementar, quais eram as nossas prioridades. E em 2000, nós não tínhamos nenhuma mulher na magistratura. E no meu concurso, em 1977, eu me lembro de uma mulher que foi para o exame oral, mas não foi aprovada, né? E veja, de 1977 até 2000, nenhuma mulher. Na década, a partir daí, então, as mulheres começaram a ingressar na magistratura, né? Hoje, a maioria dos concursados são mulheres e ocupam os primeiros lugares, né? E hoje a mulher tem uma igualdade absoluta com os homens, né? Essa igualdade trazida pelo texto da Constituição de 88, né? E a mulher passou a ocupar um espaço que até então era privativo dos homens, né? Na magistratura particularmente, porque no Ministério Público e na Procuradoria as mulheres já tinham passado em concurso. E o avanço feminino na magistratura é muito grande, né? E hoje nós temos aí, simbolicamente, a presidente suprema é uma mulher, do Superior Tribunal de Justiça uma mulher, da PAMAGES uma mulher, da AMB uma mulher. A minha eleição foi uma quebra de paradigma, a gente nunca teve uma mulher, muito menos uma juíza de primeiro grau, a presidir a Associação Paulista de Magistrados. Mas ela foi construída, ela não é, eu acho que ela não pode ser considerada, ela não é uma ruptura. Esse nunca foi o mote dessa eleição. Eu estava na APAMAGES atuando de forma muito intensa e muito afetiva há 6 anos, por 3 gestões, na gestão do Jaime, na presidência do Jaime, na presidência do Ocilde e na presidência do Bartoletti. Tanto que quando eu me candidato à presidência da APAMAGES, a gente sai com uma chapa única, que não é uma tradição na associação. A tradição aqui sempre teve disputa, muitas eleições foram disputadas aqui. O fato de ser chapa única mostra que ela foi uma construção. Eu acho que essa candidatura foi uma construção ao longo de 6 anos, que eu não cheguei com a pretensão de ser presidente, não tinha essa pretensão quando assumi a primeira gestão, quando eu entrei na chapa do Jaime, nem me passava pela cabeça assumir a presidência da PAMAGES, mas ela veio como uma consequência desse trabalho, do envolvimento, do que foi feito aqui. A ideia não era quebrar um paradigma, era reconhecer um trabalho que tinha sido feito ao longo desse tempo. Mas a gente não pode negar que uma mulher assumindo a presidência da Associação Paulista de Magistrados, que é uma magistratura muito tradicional, uma magistratura muito sóbria, ela quebra um paradigma, ela quebra uma tradição, ela quebra um costume e ela mostra que a gente tem uma magistratura amadurecida, que vai aprendendo a lidar com essas diferenças, vai aprendendo a lidar com essas questões e vai se modernizando. E não é uma coincidência, é fruto disso tudo que está acontecendo, que eu chegasse aqui num momento em que a gente discute muito todas essas questões, no momento em que essas discussões nunca foram tão atuais. As questões relativas à pauta da violência doméstica, da presença feminina nos espaços de poder, da presença das mulheres na magistratura, no poder judiciário, qual o espaço que elas ocupam, qual o espaço que devem ocupar, os espaços que não são ocupados por quais razões. Então essa é uma discussão muito pujante hoje na sociedade, é uma discussão hoje muito pujante no CNJ, o CNJ se preocupa muito com isso, o Supremo Tribunal Federal se preocupa muito com isso, e quis a história que eu estivesse na presidência da PAMAGES nesse momento político. Como uma presidente deste tempo, eu tive a oportunidade de atuar nessas pautas e tive a felicidade de estar no comando dessa imensa associação, podendo ser uma voz em todas essas pautas. A busca de união da classe foi uma também das nossas grandes preocupações aqui, porque o movimento associativo de hoje enfrenta um problema que no passado não se enfrentava.
Qual seja, no passado, você quase não contava nos dedos de uma mão quantos juízes não associados você tinha. Hoje, isso não acontece só com associações de magistrados, mas com os membros do Ministério Público, com os servidores. O espírito associativo, que é aquele espírito de solidariedade, ele não é mais tão forte como foi no passado. Eu me lembro que quando venho para a Pamarges, em 2014, a Pamarges estava numa curva descendente de associados. Quando eu saio, já em 2014, a gente já reverte a curva de 2.900, nós chegamos a ter 3.011, acho que em 2010, mais ou menos isso. Aí começa a cair desfiliações. Aí nós conseguimos reverter essa curva, em 2014 já tínhamos 3.000 e alguma coisa outra vez, e esse número hoje deve ser bem maior. Mas é fato que tanto na Pamarges quanto na MB você já tem mais desfiliações, você tem desfiliações, e isso são N motivos, mas às vezes é uma questão política, às vezes não gostou de uma atuação, às vezes acha que deveria ser diferente. Mas isso preocupa, porque a força da magistratura está na sua unidade. E unir, eu sempre disse, isso não é pensar igual, não é concordar com tudo. Pelo contrário, né? É na divergência que a gente cresce, mas é trazer o debate para dentro. Então o associativismo hoje ele enfrenta uma dificuldade, e a MB enfrenta ainda maior, porque a MB tem menos vínculos, ela está mais distante do associado do que a associação regional. Mas a nossa grande luta é mostrar para o juiz e tentar convencê-lo de que ele tem que estar dentro, que ele tem que participar e que ele tem que fortalecer a sua entidade de classe. Porque é por intermédio dela que você vai construir grandes políticas de interesse da magistratura, vai defender a sua instituição, defender os próprios magistrados e fazer com que o Poder Judiciário se engrandeça. Então essa ideia de unidade, ela é fundamental e ela é base de um associativismo forte e sadio. Vem uma campanha política de muitos anos colocando o poder, tudo que é público como parasitário, como aproveitador dos recursos do Estado, entregando de forma deficiente, sem a eficiência que se espera. Então as pessoas começaram a ver o servidor público e o judiciário também, e o Poder Judiciário também, com muita desconfiança, com muita crise. Isso refletiu no poder aquisitivo dos magistrados, isso refletiu nos projetos de lei que foram aprovados. A aprovação do abuso de autoridade, por exemplo, ela gerou uma crise de relação. Hoje a gente tem magistrados sendo representados criminalmente por abuso de autoridade porque alguém não gostou da decisão que ele proferiu. E isso é reflexo desse questionamento, desse ataque constante, dessa descrença, dessa crise. E aí eu acho que o associativismo sofre como reflexo. São assuntos que não são discutidos racionalmente, né? Infelizmente. Tanto que eu passei o ano de 2017, não só na Previdência, mas em outras situações de decisões judiciais que são criticadas de forma não normal, porque as pessoas não querem o esclarecimento, elas querem a polêmica. E isso é muito difícil para a gente esclarecer, porque por mais que a gente fale, o pessoal não entende, porque existe sempre uma exploração da emotividade, da emoção, daquela situação que não é a verdadeira, né? Antigamente o juiz não falava com a imprensa, nada, zero. Entrevista zero, imprensa que se virasse, procurasse a informação onde quisesse. Na nossa gestão e depois nas sequenciais também, nós começamos a dizer, não, peraí, o juiz tem que explicar para a sociedade o que ocorre. Para a sociedade, para que a imprensa dê a informação boa. Porque o jornalista, normalmente, ele não sabe o que é um acórdão, o que é uma liminar que pode ser cassada em seguida, por que dá liminar, caça aqui, onde se viu, o que prende, desprende, dá habeas corpus. A sociedade não entende isso aí. E o jornalista também não, salvo se for alguém especializado na área e tal. Então, isso criava dificuldade e muitas críticas ao judiciário. A partir daí, nós resolvemos, então, partir para a ação de... Tanto é que no primeiro congresso nacional que eu fiz, sendo presidente da MB, nós fizemos trazendo jornalistas para falar sobre o juiz. E teve um deles, o Carlos Nascimento, que desceu o pau, com razão.
com razão, ele veio e falou, não, isso aqui não tem sentido, o juiz pensa que é rei, que é Deus, não dá informação para ninguém, não conversa com ninguém. E todo mundo ouviu aquilo, e eu falei para tua calma, velho, vocês têm que ouvir. Olha a impressão que a imprensa está tendo da gente. É isso que a gente tem que virar. Os ataques à magistratura, eles aumentaram e eles vêm também numa nova fase social, fase que você tem redes sociais, fase que é o pós-88. O pós-88 vai trazer uma série de mudanças na sociedade e elas se refletem no ambiente do judiciário e elas se refletem tanto no grande volume de processos, porque nós temos, antes de 88, cerca de 300 mil processos em andamento e chegamos aí 70, 80 milhões de processos 20, 30 anos depois. Então isso modifica toda a dinâmica, isso modifica toda a relação do judiciário. O judiciário se apresenta mais, a Constituição de 88 empodera bastante o Poder Judiciário, então o judiciário passa a ser um ator, um protagonista maior na sociedade e, obviamente, isso traz insatisfações e traz críticas. E aí nós temos então, começamos já isso lá em 2014, e outras gestões também que nos antecederam já trabalharam isso, que era o quê? Aparelhar melhor o departamento de imprensa, criar estruturas mais adequadas, cursos. Nós chegamos também na MB e aqui fizemos cursos com a mídia, cursos com a imprensa, de preparação, alguns cursos até para formar os líderes, a preparar os líderes a falar com a imprensa. Então você teve que trazer uma assessoria de comunicação, uma assessoria de comunicação externa, né? Uma assessoria de parlamentar na Assembleia Legislativa, uma assessoria parlamentar em Brasília. E a população quer respostas, quer esclarecimentos, quer informações, e uma entidade como a PAMAGES está em condições de chegar com autoridade, né, numa posição de respeito, né, dizer, em primeiro lugar, os rumos que devemos seguir, né, os rumos do judiciário, e trabalhar o papel judiciário e mostrar, né, eu sempre tive essa visão de divulgar externamente os aspectos positivos do judiciário. O judiciário tem muito que mostrar. E cabe a nós fazer com que a mídia compreenda o que é o Poder Judiciário, como é que é o Judiciário. Grande parte das matérias que eu vejo decorrem de uma absoluta deturpação da função do Poder Judiciário e de um absoluto desconhecimento das pautas do Judiciário. Quando nós temos problemas, e nós tivemos vários, quando um juiz é atacado, um fórum é queimado, é a associação que sai, é a associação que procura, é a associação que defende. Quando o juiz tem problema de saúde, é a associação que sai para defender. A nossa PAMAGES, né, hoje é um órgão reconhecido como representativo da defesa da cidadania. Nós tornamos a associação respeitosa. Quando você defende essas prerrogativas, você não está defendendo só o magistrado, o bolso do magistrado. Você está fazendo com que a magistratura seja uma magistratura forte, independente, estruturada e que responda àquilo que a população quer. Todos os colegas elogiam a PAMAGES, sabe? A gente conversa com um com o outro, eles dizem, nossa, a PAMAGES nos dá o suporte que a gente precisa. O que a gente precisa, a PAMAGES está presente. Fazer o necessário e também trazer os jovens para junto da gente, os jovens juízes e juízes, para que eles possam, que a PAMAGES não seja alguma coisa transitória, ela será sempre permanente. A PAMAGES, para esses novos associados, é fundamental, porque toda vez que eles tiverem algum problema, a PAMAGES vai estar do lado deles para tentar resolver. Eu acho que a sociedade civil é que também hoje sustém a PAMAGES. A PAMAGES tem várias virtudes. Se eu ficar aqui, nós vamos sair à noite falando sobre todas. E a PAMAGES tem razões de sobra para comemorar o aniversário, né? Não só pelos avanços em todos os segmentos, né? Como pelo trabalho que tem sido desenvolvido em prol das prerrogativas e manutenção das prerrogativas do próprio judiciário, né? Creio que o que a PAMAGES tem que fazer antes e hoje
do meu ponto de vista, são algumas coisas. Primeiro, vencimentos. O tribunal não fez nada. Quem fez foram os juízes de associação, que foram brigar pela equiparação da magistratura, brigar pela vinculação, brigar pela não nomeação mais por parte do Executivo. Tudo isso é luta associativa. E a gente precisa aprender com eles. A gente é um produto de tudo que foi construído até agora. A gente aprende demais com essa história que foi trilhada por todos esses presidentes, por todas as diretorias anteriores. Nós somos frutos do trabalho dele. E a gente precisa lançar o nosso tijolo nessa construção desse edifício enorme que é essa Pamages.